Salve a igreja na paz do Senhor Jesus, aos irmãos que nos acompanham em seus lares, pelas redes sociais. Que a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Sabemos que são dias difíceis, dias de muito trabalho, mas a Bíblia diz que este é o dia que nos fez o Senhor. Está no Salmo 118, versículo de número 24. Este é o dia que nos fez o Senhor. Se foi esse dia que Deus nos fez, então Deus cuida de nós. A Bíblia fala no Salmo 37, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o demais ele fará. E se ele fará, então a ordem é: descansa no Senhor e espera nele. Eu quero convidar vocês, queridos irmãos aqui presentes. Nós estamos um grupinho bastante reduzido, mas devido à situação da quarentena que hoje está sendo, vamos dizer assim, guardada por muitos. Então aqui nós temos um grupo bastante reduzido, mas isso não significa que Deus não está conosco. E se Deus está nesse lugar, então aqui é ótimo. Aqui está muito bom. Eu quero convidar vocês para abrir a Bíblia em Hebreus capítulo 11. Eu quero falar hoje sobre um pouco do testemunho da fé. Será uma palavra breve. Eu quero transmitir essa palavra a vocês, presentes, aos nossos queridos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais. Como a nossa irmã já disse para vocês aqui, compartilhe, porque a palavra de Deus jamais voltará vazia. O que você compartilhar da parte de Deus, com certeza você estará alcançando vidas em lugares remotos que você não tem ideia. Às vezes eu recebo alguma saudação, uma palavra de irmãos tão distantes que eu não tenho a mínima ideia. Continente africano, até da Arábia Saudita, um dia desse, eu recebi uma palavra. Entendeu? Porque lá na rede social está lá postagens, está lá mensagens, e mensagens que vão. Um compartilha aqui, outro compartilha ali, e Deus leva a palavra dele para fazer o que apraz. E Deus é fiel. No capítulo 11 de Hebreus, irmãos, eu quero ler com vocês aqui alguns versículos apenas, que vamos começar no versículo de número 27. O versículo 27, que quando fala sobre a partida de Israel do Egito, e ali nós vemos que o motivo de tudo isso chama-se fé. A Bíblia fala de homens, mulheres, que tiveram uma fé extraordinária. Eu fico admirado, irmãos, quando vejo exemplos que foram registrados na palavra de Deus, para que nós não duvidássemos que Deus é fiel. Hebreus capítulo 11, a partir do versículo de número 27, começa dizendo assim: pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei. Ficou firme porque viu aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não os tocasse. Pela fé os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Tentando os egípcios, se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, depois de rodeados por 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, tendo acolhido em paz os espias, não pereceu com os incrédulos. E que mais direi? Certamente me faltará tempo para falar de Gideão, de Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e dos profetas. Amém? Somente aí. Senta aí um pouquinho vocês, amados. Eu quero fazer uma breve oração por aqueles que nos acompanham. Querido Deus, em sua palavra está escrito, Senhor: tudo quanto pedirdes em meu nome ao Pai, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei, disse o Senhor Jesus. E a nossa petição, Senhor, é simples: acrescente a fé aos nossos corações.
Acrescenta-nos, Senhor, como aquele homem disse: Senhor, acrescenta a minha fé. Assim nós oramos a Ti, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, nós lemos a palavra do Senhor aqui, começando sobre uma história tremenda. Uma história que marcou a época da saída do Egito, como até hoje ela é notória por aqueles que a ouvem. Até existe filme, Os 10 Mandamentos, e tantas outras histórias em relação a esse fato que Deus operou no Egito. A forma que Deus realizou. Nós vemos que antes desse episódio acontecer, 400 anos antes, Deus diz para Abraão: a tua descendência será peregrina, será escrava, durante um período de 400 anos, e depois eu levantarei um libertador, que vai lá ao Egito, vai tirar a sua descendência para esta terra que eu tenho te dado por promessa. Eu fico maravilhado, irmãos, que Deus, Ele conhece o que está 400 anos à frente. Às vezes nós queremos não acreditar no que Deus faz, o que Ele é. Deus é tão tremendo em seus feitos que Ele anuncia o fim dos tempos lá no começo da história. Eu fico imaginando quando Deus fez todas as coisas. É como se Deus parasse lá no jardim do Éden, viajasse cá no fim do tempo e escrevesse o nosso nome no livro da vida e voltasse lá no princípio e dissesse para Adão: crescei, multiplicai, enche a terra, dominai sobre ela, porque tudo está feito. Irmãos, esse é o Deus. A Bíblia diz que o nosso nome foi escrito pelo Senhor antes que o mundo existisse. Como não acreditar num Deus que dá a sua palavra e garante o que Ele fala? Por que isso acontece? Porque Deus é o autor da história. É Ele que escreve. É Ele que dita o final. Por isso Ele é Alfa, Ele é o Ômega. A primeira palavra é dele e a última palavra é dele. E sem Ele nada pode acontecer. Se acontece é porque Ele permitiu. Quando a Bíblia fala, esse episódio aqui, que Moisés, pela palavra de Deus, assumiu aquela liderança daquele povo para tirá-los da terra da escravidão, a Bíblia relata um episódio de fé. Deus anuncia a Moisés a última praga. A 10ª praga seria a morte dos primogênitos em toda a terra do Egito. Por que em toda a terra? Deus disse em toda a terra do Egito. Aí Deus dá uma ordem a Moisés, que ele deveria ordenar a todos os filhos de Israel, que no dia determinado pelo Senhor, no dia 14 do mês de Abibe, o Senhor determinou que naquele dia, à meia-noite, o Senhor passaria por toda a terra do Egito. E era necessário que em cada casa estivesse a marca do sangue do cordeiro ou de um cabrito de 1 ano, sem mancha, sem mácula. E que eles deveriam sacrificar este cordeiro um dia antes, ou seja, ao entardecer do dia, da véspera da passagem do destruidor. Aí quando a gente chega na história da cruz, a gente vai ver que Jesus Cristo foi crucificado na 3ª hora daquele dia, mas ele ficou pendurado naquele madeiro durante um período de 6 horas, e ele só entregou o Espírito ao Pai quando já estava algumas horas antes do sol se pôr. Dá para comparar que o horário era semelhante ao que aconteceu na época da primeira Páscoa. E a ordem para que eles alcançassem a proteção era eles pegar o sangue daquele cordeiro, colocassem em uma bacia, tomasse lá uma bucha de hisopo e passasse o sangue no umbral das suas portas, como sinal que ali era propriedade de servos de Deus.
Ali tinha servo de Deus dentro daquela casa. E diz a palavra de Deus que eles obedeceram. Eles fizeram tudo conforme Moisés havia dito da parte do Senhor. E quando chegou naquele dia, eles entraram em suas casas, assaram a carne do cordeiro. Hoje eu fico pensando aí, vocês que me acompanham pelas redes sociais, que tem gente que fala que é coelhinho da Páscoa, ovo de Páscoa, ovo de chocolate. Coelho não é Páscoa. Páscoa é Cristo, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uma invenção dessa, eu fico imaginando quando os homens terão de se apresentar diante de Deus para dar conta de tantas mentiras, tantos enganos, que levam multidões e multidões a pecarem contra Deus. Mas não é sobre isso. E a palavra do Senhor diz que à meia-noite o Senhor então passa no Egito. Gente, preste atenção. A terra do Egito era a maior população daquela época. Era a mais poderosa que existia. E diz a Bíblia que ali Deus marcou a história de toda a terra com o que aconteceu ali. Porque a notícia ela corria, ela se espalhava. Não é hoje que tem o WhatsApp, que tem um telefone celular, que tem a forma de comunicação instantânea daqui para o Japão, daqui para a China, daqui lá para o outro lado do mundo. Naquele tempo o assunto era oral, eles falavam um para o outro, a notícia espalhava de boca a boca. Mas naquele tempo a notícia espalhou o que Deus estava fazendo com Faraó, com todo o Egito. E naquela noite foi um marco da história. Quando deu a meia-noite, diz a Bíblia que o anjo do Senhor, ou seja, o anjo destruidor por ordem de Deus, ele passa no Egito. E mesmo dentro da casa do povo de Israel, ele passou na terra de Gozém. Só que quando ele passava, ele via a marca do sangue. É por isso que a Bíblia diz que o nosso nome está escrito no livro de Deus. É por isso que a Bíblia diz que Deus nos selou com o Espírito Santo como propriedade peculiar, particular somente dele. Porque ainda que Satanás nos rodeia, ainda que ele fique de longe tentando nos destruir, ele sabe que nós temos a marca, nós temos o selo de Deus em nossa vida. Somos propriedades do Senhor. E lá no Egito esta marca foi impressa pelo sangue no umbral das suas portas. Quando o destruidor passou naquela noite, não tem ideia como foi o grito, como foi o gemido de uma nação. Preste atenção, gente, ali não foi uma, nem duas, nem três, todas as famílias do Egito, todas as casas que não traziam a marca do sangue, o destruidor entrou, e ao entrar ali, no mínimo ficou uma pessoa morta. Até no palácio de Faraó, quando o destruidor chega, ele mata o filho de Faraó. No dia seguinte, o clamor sobre toda a terra, o gemido, pranto, lágrimas, gritos, desespero, o povo dizendo a Faraó: mande este povo embora. Ô gente, imagine vocês quando as coisas apertarem aqui na terra, a igreja também irá embora dessa terra. Isso pode acontecer a qualquer momento. Mas o que nos chama a atenção nesses dias é o que nós estamos fazendo para viver esse episódio. Aí a Bíblia fala que pela fé eles saíram do Egito, pela fé eles celebraram a Páscoa, pela fé eles atravessaram o Mar Vermelho, pela fé eles chegaram aos limites da terra prometida. E aquele povo conseguiu. Depois que Moisés morre, Josué ocupa o lugar. E olha que Josué não era um homem qualquer, ele era o companheiro de Moisés. Ele era um homem que estava lado a lado com aquele que trazia as promessas de Deus. Ele era um homem que estava lado a lado com aquele que era o mensageiro do Senhor. E quando este é recolhido por Deus, então Deus coloca o cajado na mão de Josué: daqui para frente é com você, meu filho. Onde você pisar a planta do teu pé, eu estarei contigo. Ninguém vai prevalecer diante de você, porque eu sou o Senhor. Assim como fui com Moisés, eu serei contigo. Em toda a história de Josué, o que me chama a atenção, gente, é quando aquele homem estava travando uma grande batalha.
contra 5 reis para defender os gibeonitas. Naquele dia a batalha foi tão travada que Josué olha, ele vê que a hora estava muito avançada, ele então levanta a voz e diz ao sol: sol, pare aí no meio do céu, e diz para a lua: detente aí, lua, onde você está. A Bíblia, ela nos relata que nunca Deus ouviu a voz de um homem como ouviu a voz de Josué naquele dia. O que é isso, pastor? Fé. Como que um homem aqui, nesta terra, pequeno, ínfimo, levanta a voz e diz ao sol: para onde você está, sabendo que Deus faria o sol parar, sabendo que Deus diria para a lua: quieta aí onde você está. E Deus parou todo o sistema solar por causa da oração de um homem. Queridos, aqui no versículo de número 6 do capítulo 11 de Hebreus, a Bíblia diz que sem fé é impossível, preste atenção nesta palavra, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Essa madrugada eu levantei para a minha oração, que já há 40 anos, há mais de 40 anos, que eu costumo levantar pelas madrugadas, graças ao Senhor que me chama para isso, que tem me ajudado. E então eu comecei a orar e comecei a meditar após a minha oração: Senhor, que é o homem para que te lembres dele? Que é o filho do homem, com todo o seu orgulho, com toda a sua soberba, para que o Senhor atente para ele? Aí eu comecei a meditar sobre a obra da criação de Deus. Gente, é coisa extraordinária. Quando nós olhamos à noite um céu estrelado, ainda que na cidade a gente quase não olha para o céu para contemplar a beleza da criação do nosso Deus, mas numa noite escura, quando você olha o céu limpo, é a coisa mais linda. E saber que é o Senhor, nosso Deus, que pelo poder da sua palavra fez tudo isso. Leia o Salmo 39 e veja as maravilhas do Senhor. Esse Deus olhou para você, olhou para mim, olhou para nós e nos escolheu, nos nomeou, nos capacitou, fez de nós o que nós não éramos, tirou-nos das trevas para a luz, tirou-nos do poder da cegueira de Satanás e trouxe-nos para a luz do amor do seu Filho. Ele fez tudo isso. E além disso, a Bíblia diz que Deus trabalha por nós todos os instantes. Quando eu leio aqui que Raabe foi uma mulher que não tinha um bom nome na cidade de Jericó, porque todos sabiam quem era Raabe. Quem é Raabe? É uma prostituta, é uma rameira, é uma meretriz. Mas aquela mulher teve algo que os demais não tinham: discernimento. Ela ouviu a história de Deus, ela ouviu o que Deus vinha realizando por meio de Josué, o que fez através de Moisés, a Og, rei de Bazã, que era o mais poderoso daquela época, e Deus destruiu tudo por amor àquele povo. E quando essa mulher ouviu aquilo, o coração dela temeu. E quando os espias chegam em Jericó, e a notícia chega até o rei, então o rei manda soldados buscar aqueles homens para matarem. Então ela esconde aqueles homens dentro de um prostíbulo. É estranho, né? Os crentes escondidos lá dentro. O que diria hoje se isso acontecesse? A língua do povo é um veneno terrível. Mas aqueles homens foram protegidos por aquela mulher. E quando isso aconteceu, diz a Bíblia que após os soldados passarem, ela então desceu eles pelo muro, por cordas, só que deixou uma aliança para trás. A aliança foi um cordão de escarlate. O cordão vermelho ficaria pendurado na janela por onde eles passaram. E eles disseram: olha, se quando nós voltarmos aqui para tomar essa cidade que Deus já nos deu, esse cordão deve estar aqui, e
todos que estiverem dentro da sua casa estarão debaixo do juramento da nossa proteção. Eu quero que você entenda que Deus estava ali com aqueles homens, acompanhando a palavra que saiu da boca deles, que foi uma palavra de fé. Como que aquela cidade seria destruída e aquela casa ia ficar de pé? Foi pela fé. E quando você lê a história, você vai ver que eles rodearam a cidade durante 7 dias, tocando buzina, e por último eles gritaram. Eu não sei o grito que foi, mas deve ter sido glória a Deus, porque não tem grito mais bonito do que esse. Qualquer outro grito dentro da igreja que não seja glória a Deus, então não é bonito. Mas aquele dia, diz que eles gritaram e os sacerdotes tocaram a buzina, sustentando nos ombros a arca da aliança de Deus. E diz que o Senhor feriu a cidade. A cidade tinha muralhas que 2 carretas podiam ficar paradas em cima do muro, uma ao lado da outra. Muros altíssimos, impossível de transpor. Mas Deus feriu a cidade. E ao ferir, ela implodiu. Ela ruiu-se. Ela de baixo para cima ela foi se desmoronando. Só que a casa de Raabe ficou intacta, porque lá estava a marca vermelha naquele lugar. Queridos, eu quero finalizar com vocês aqui, porque aqui falou de Raabe. Poderia ter falado de Samuel, de Sansão, de Jefité. Poderia ter falado de tantos homens. E ele diz: que mais direi? Certamente me faltará tempo para falar de Gideão, de Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e tantos outros, porque foram exemplos de fé. Agora, o maior exemplo de fé do Antigo Testamento que toca em minha alma foi quando Abraão coloca o seu filho sobre o altar, porque Deus pede, provando a fé daquele homem. Gente, preste atenção. A Bíblia fala que esta fé que Deus deu a você, você que me ouve aí na sua casa, você que me acompanha aqui no santuário, essa fé que Deus te deu, isso aí é para você saber que quando você de fato precisar, Deus faz. Deus não vai agir na sua vida se tudo está correndo 1000 maravilhas, mas na hora do perigo, ninguém toca em você. Que isso, pastor? Quando Abraão oferece o filho, no momento exato que ele levanta a mão com o cutelo para imolar o filho, o Senhor grita lá dos céus com ele: Abraão, não toque no menino, porque agora eu sei que temes a Deus. Aí eu fico lembrando que Abraão não negou. E de repente, quando ele olha lá o cordeiro com o chifre preso nos galhos, ele vai lá e toma o cordeiro e coloca no altar e oferece. O que faz lembrar isso a você? O cordeiro tomou o nosso lugar. Sem mancha, sem mácula, ele ocupou o nosso lugar. E hoje, o que você tem feito por ele? O que você que me ouve aí na sua casa tem feito por tudo quanto ele fez por você? O mínimo que ele te pede é adorar, é dar glórias ao nome dele. A Bíblia fala no livro de Ageu que Deus fica feliz quando a casa dele está em movimento. Agora, quando nós deixamos o santuário de Deus, o que eu digo a vocês está escrito na palavra. Se você quiser me acompanhar e conferir, lá no livro de Ageu, capítulo de número 1, fala: é tempo para vós habitardes em vossas casas de barro, e a minha casa há de ficar deserta. Aí diz a Bíblia o quê? Aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Queridos, preste atenção, nós vivemos um tempo que o justo viverá da fé. Hoje nós estamos apenas enfrentando uma pandemia. E se fosse como na época de Esmirna, como seria? Entrar na sua casa, arrancar a sua família e jogar nas arenas para enfrentar os leões famintos? E ainda assim, aquele povo diz: não negarei o nome de Jesus. Isso é o quê? Fé. Isso é fé. E a Bíblia diz que sem fé, querido, não adianta. Não adianta você querer falar que tem fé. Eu vou pedir você, me mostre a tua fé pelas tuas obras. Qual é a obra que você pode mostrar hoje que tem fé? Levanta-te. Tenha coragem.
Venha para o santuário e adore ao Senhor. Ah, pastor, mas e se eu morrer? A Bíblia diz que o morrer é ganho, o viver é Cristo. Não tenha medo, porque maior do que a morte é a vida. E além do mais, nós temos uma promessa de fé. Ele virá e ele vai gritar para todos aqueles que estão no sepulcro: levanta-te. Aí, querido, não adianta. A morte não pode segurar o poder da vida, porque o controle da morte já está na mão de Jesus. No terceiro dia, quando ele passa pela morte, vai dar os espíritos em prisão. A Bíblia diz que quando Satanás lá no inferno, se é que tem trono lá dentro, que a Bíblia diz que o trono dele estava em Pérgamo, né? Então, se é que ele tem um trono lá no inferno, quando Jesus chega, a luz brilha naquele lugar, que Satanás olha e diz: a chave da morte está comigo. Jesus olhou e disse: é essa aqui na minha mão que você quer? Satanás deu um piscado e Jesus tirou a chave da mão dele. Ou seja, a chave da morte e do inferno está na mão daquele que tudo pode, e nenhum dos seus pensamentos podem ser impedidos. Leia a Bíblia, queridos, desperte a vossa fé. Que Deus te abençoe. Fique essa palavra para vocês, é um desafio. Elias desafiou o povo porque Elias acreditava que Deus estava com ele. Se você crê que Deus está com você, levante a sua cabeça. Levanta a sua cabeça. Siga os procedimentos corretos. Como já foi dito para você que hoje, mantenha aí a sua máscara, o seu gel. A minha máscara está comigo aqui. Está pensando que não? Ó, está aqui. Está aqui comigo. Gel está ali. Mantenha a distância segura, porque são recomendações. Tem ordens que a gente obedece, mas deixar de vir na casa de Deus, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero fazer uma breve oração por você que me acompanha em casa. Convido os irmãos aqui presentes, para se colocar de pé comigo. Nós temos aqui, eu posso até contar no dedinho para vocês aqui, para você que está em casa não ficar assustado. Nós temos aqui 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, com mais um lá atrás, 11, 12 pessoas para um santuário grande como esse. E a Bíblia diz que lá em Betânia só tinha 3. Aonde, pastor? Marta, Maria e Lázaro. E Jesus estava junto. Amém? Senhor, onde neste planeta, Senhor, mas que o Senhor possa, através do seu Espírito, apoderar desta vida, para que haja verdadeiramente a fé viva, a fé genuína, a fé da mulher do fluxo de sangue, Senhor. Se eu tão somente tocar na orla do seu manto, eu ficarei curado. A fé, Senhor, daquele homem que disse: Senhor, o meu filho está miseravelmente passando por essa situação, e os teus discípulos nada puderam fazer. Jesus disse: tudo é possível se você crer. E ele disse: Senhor, acrescenta-me a fé. E o Senhor deu a ele esta bênção. E ele creu e o milagre aconteceu. Aquela mulher Cirofenícia, ela falou: Senhor, a minha filha está miseravelmente endemoniada. E ele disse: não é lícito pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cães. E ela disse: Senhor, mas os cachorros comem as migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E Jesus disse: grande é a tua fé, vai em paz, que a tua filha já está livre. Isso é fé. Crer, e diz a Bíblia que tudo é possível ao que crê. Fique na paz, que Deus te abençoe. Se Deus quiser, quinta-feira temos mais, e domingo, se Deus quiser, temos mais. Sábado pela manhã aqui, 7:30 da manhã, eu, pastor Joaquim Coelho, estou ajoelhado aqui orando por você. Deus te abençoe. Se inscreva e ative o sininho para receber as notificações de mais vídeos. Compartilhe.